Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de resistência dos materiais. Capítulo 1, exercício número 30. Vamos ao enunciado. O cano tem massa de 12 kg por metro e está preso à parede em A. Determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal que passa por B. Bom, o objetivo aí do exercício é determinar as cargas internas, tá? Que passa aí na seção B. Então, temos aqui o cano, a seção B é a seção que está aqui, nesse ponto, tá? Do cano. E aí, divide o cano em duas partes. Nessa seção que vai aqui de A até B e na de B até aqui C, tá? Como não temos as forças que agem ali na parede, para achar as cargas internas aqui, vamos considerar essa parte aqui da tubulação. Vou utilizar o próprio desenho para fazer representação das cargas internas. Começando pelas forças. Aí, na condição aí perpendicular à seção, tá? Colocando todas as forças na direção positiva, perpendicular à seção, a gente vai ter a força normal, que vai ficar na direção Y. Então, aqui temos a força normal. Então, vai ser a força normal na direção Y. Paralela à seção, a gente vai ter uma força na direção X, colocando aí o sentido positivo. Então, vai ser uma força cortante, a cortante na direção X. E paralela à seção, aí na direção de Z, a gente vai ter aí uma força cortante, colocando aí no sentido positivo, a cortante em Z. E vamos ter as cargas internas devido aos momentos. Começando aí pela direção X, colocando aí todos na direção positiva. Então, vou fazer a representação aqui, indicando que é o sentido positivo, ou seja, rotaciona no sentido anti-horário, tá? Aqui seria o momento aí fletor MX. Na direção aí de Y, colocando no sentido positivo, tá? A gente tem aí que é na direção axial, ou seja, rotacionando aí no sentido positivo. Não é momento fletor, é torque. Então, vai ficar o torque em Y, tá? Porque é o momento aí na direção axial aí da seção. E aqui em Z, colocando aí no sentido positivo de Z, a gente tem aí rotacionando anti-horário, né? Aqui a gente vai ter um momento fletor que vai ser MZ. Então, essas são aí as cargas internas ali na seção B. Aí temos aí que o cano, ele possui uma massa por unidade de comprimento. Então, precisamos colocar aí a localização da força-peso. A gente tem uma parte do cano que está aqui paralela ao eixo Y e uma parte paralela ao Z. Então, vamos ter, para essa parte aqui, a gente pega aí exatamente no centro geométrico, a gente vai ter aqui uma força-peso, tá? Vou representar aqui, aí na vertical. Então, vou colocar aqui que é uma força peso 1, tá? Depois eu acho a conta, faço a conta ali separada para não poluir tanto aqui. E para esse pedaço aqui do cano que está na vertical, vamos ter aí no centro geométrico, aqui na metade, né, do comprimento, também vamos ter aí uma força-peso, que é a força peso 2, tá? Que é a força-peso desse parte aqui do comprimento. E vamos ter aqui, tá? Para a condição
dessa força que está inclinada, a gente tem que fazer a decomposição. E aí a gente vai ter a decomposição numa componente que vai ficar na vertical. E vamos ter uma componente aí, aqui na horizontal, que é a direção de Y, tá? A gente tem aqui, essa é o 750, tá? Aí, aqui na horizontal é o 4, então multiplico por 4 e divido pela hipotenusa, que é 5. 750 dividido por 5 dá 150, vezes 4, fica 600 newton. E essa componente aqui é o 750, a componente aí na vertical é 3, então multiplica por 3 e divide pela hipotenusa, que é o 5. 750 dividido por 5 é 150, vezes 3, isso vai ser igual ao 450 newton, tá? Fazendo a conta aí dos pesos, né? Como aqui é 2 metros, aqui é 2 metros, peso 1 e peso 2 vão ser iguais, né? Mesmo intensidade, que vai ser aí o 12 kg por metro, tá? Que é o peso por unidade de comprimento. Comprimento de 2 metros, vezes a gravidade. Considerar aí 9,81 metro por segundo ao quadrado. Aí esse metro corta com metro, vai ficar a unidade de massa, vezes a aceleração, quilômetro por segundo ao quadrado, dá newton, que é a unidade de força. Então, peso 1, peso 2 vai ser um valor igual. Calculando aí, a gente vai ter 12 vezes 2 vezes 9,81. Então, vai ser aí 235,44 aí newton, tá? Então, tendo feito essas condições, a gente colocou todas as forças que estão aplicadas, a gente aplica agora a condição de equilíbrio, tá? Vamos começar aí pelas forças. Somatório de forças em X igual a zero. Aqui na direção X, a gente tem aí a cortante Vx, tá? Não tem mais nenhuma força aplicada nessa direção, portanto, a cortante Vx vai ser igual a zero. Aí, vamos ter aí somatório das forças em Y igual a zero, tá? Na direção Y, começando aí pela normal de Y, tá? Aí depois temos essa força aqui, que é de 600, então mais 600 newton, não tem mais nenhuma força na direção de Y, então tudo isso igual a zero. Então a normal de Y, ali na seção B, né, vai ser de menos 600 newton, tá? Significa que o sentido adotado aqui está errado, significa que essa força está aí para trás, significa que é uma força de tração ali na seção. E somatório de forças aí na direção Z igual a zero. Em Z a gente tem aí a cortante VZ, aí vamos ter aí menos aí o peso aí W1, que é dessa parte aqui de comprimento de cano, aí vamos ter menos o peso W2, que é dessa parte do cano, e vamos ter essa componente aqui de menos 450 newton. Isso igual a zero. Então, componente aí cortante VZ vai ser dado por 450 newton, que passa para lá, mas como aqui os valores são iguais, fica 2 vezes 235,44 newton. Então, a cortante em Z
vai poder ser calculada como sendo 2 vezes 235,44 mais 450. Então, temos aí 920,88 Newton. Essa é a cortante aí na direção Z. E aplicando a condição de equilíbrio para os momentos, começando aí com X, momento aí em X igual a zero. A gente vai ter aí o momento MX, que a gente colocou aí sentido positivo, tá? E para rotacionar aí em torno de X, a gente tem que ter forças aqui na vertical, a gente tem que essa força causa momento em X, essa força causa momento em X, e essa força causa momento em X, ó. Segurou aqui nesse ponto, rotaciona nesse sentido, né? Todas no sentido negativo. Então, o momento causado pela força peso 1 vai ser menos, pega a intensidade da força, 235,44 Newton. Aí, força na vertical aqui, distância aqui na horizontal. Como está aí distribuído homogeneamente, a metade aqui fica 1 metro. Então, vezes 1 metro. Aí, o momento causado pela força peso 2, segurou aqui, vai rotacionar no sentido aí horário, momento negativo. Aí, menos o peso 2, que é 235,44 Newton, vezes a distância. Essa força está aqui na vertical, a distância na horizontal, que vai ser aí os 2 metros. E o momento causado por essa componente de 450, que vai ser menos 450 Newton, também está numa distância aí de 2 metros. Isso tudo igual a zero. Então, o momento MX vai ficar igual. Fazendo toda essa conta desse lado e joga para o outro lado positivo. Então, vamos ter 235,44 vezes 1, né? Mais 235,44 vezes 2, mais o 450 vezes 2. Então, temos um valor aí de 1.606,32, que fica na unidade de Newton vezes metro. Então, esse é o momento aí MX. Aplicando aí o somatório de momento em Y igual a zero, a condição de equilíbrio. Em Y, que é a direção axial, a gente tem torque, né? Então, fica o torque em Y. Aí, rotacionando em torno de Y, não tenho nenhuma força aqui deslocada, né? Ou tem que inclinada que faça rotacionar, né? Aí, em torno de Y. Então, o torque fica igual a zero. E somatório de momentos aí na direção Z igual a zero. A gente tem aí o MZ, que está positivo, que é o momento fletor ali. Aí vamos ter aí que não tem nenhuma força que rotacione em torno de Z, teria que ter uma força aqui empurrando na horizontal aqui, né, paralela aí ao plano XY, não tem, mas eu tenho um momento aplicado aqui que está rotacionando aí em Z, que está no sentido positivo, anti-horário. Então, mais 800 Newton metro, isso igual a zero. Então, temos aí que MZ, ou seja, a carga interna do momento fletor em Z é de menos 800 Newton por metro. Então, temos aí determinada todas as cargas internas. O momento fletor em Z, aí o torque em Y, o momento fletor aí em X, a cortante em Z, a normal em Y e a cortante aí em X. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!